Olá, bom dia. Apareceu o almoço ali? Já? Bom dia a todos. Meu nome é Miguel Nagli, eu sou diretor e roteirista e produtor também. Se puder botar a apresentação aí. Quem gosta aí de assistir filme e seriado? Levanta a mão aí. Acho que a maioria, né? Hoje é difícil, né, a gente ficar sem ir ao cinema. Os cinemas estão fechados, estão voltando, mas uma plataforma, né, como Netflix, Amazon, então a gente assiste bastante conteúdo, né? E hoje eu vou falar sobre filmes que transformam. Por favor, não conta meu reloginho ainda. Ok, foi. Então, como eu falei, eu sou Miguel Nagli, eu sou diretor e roteirista. Desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu trabalho e estudo cinema. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha produtora também, que é a Foil Filmes. Desde novo, eu sempre amei assistir filmes em casa, sessão da tarde, ainda na época de locadora de VHS, entregando um pouquinho a minha idade. E eu tenho 38 anos hoje, e eu sempre amei. Quando eu cheguei na idade de 17 anos, né, aquele momento de decidir, o que eu vou fazer na faculdade? Eu pensei diversas coisas, algumas coisas em relação à família, né, que tinham outras profissões, mas eu falei, vou fazer cinema. Mas nesse início era algo assim, profissional mesmo, não pensava em vocação inicialmente. E aí eu fui começar a estudar e fui... Opa, passou... Só um segundo. E eu fui estudar na Academia Internacional de Cinema. Deus me abençoou com uma bolsa de estudos. É o melhor curso, um dos melhores cursos de cinema do Brasil. E lá eu tive a oportunidade de me capacitar, de conhecer profissionais do mercado. Então foi uma experiência incrível. Eu fiz mais de 20 curtas-metragens e consegui me capacitar com a técnica do cinema. Depois também eu trabalhei na O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, que é a maior produtora da América Latina. Então, Deus abriu essa porta também. E eu comecei a ver que Deus estava me colocando em lugares estratégicos, né? Tipo, Deus me abençoou com uma bolsa. Eu entrei na O2, eu tinha sonho de entrar nessa produtora. Né? Ele é diretor do Cidade de Deus, Dois Papas, que está na Netflix também. Até me emociona. E eu lembro que, quando eu estava trabalhando na O2, na correria, dia a dia de produção, eu lembro de um livro que eu estava lendo naquele momento, que se chama Prepare-se para a Chuva. Eu acho muito interessante, depois procurem esse livro, porque me inspirou muito. E esse livro conta o testemunho da Sherwood Pictures, que é a produtora dos irmãos Kendrick. Desafiando Gigante, Prova de Fogo, Quarto de Guerra, e eu tive a oportunidade de conhecer o Alex Kendrick também, e esse livro me inspirou muito mesmo. E tem dois momentos que eu queria destacar, né, sobre esse livro. A primeira é que apareceu uma pesquisa, né, para o pastor dessa igreja, uma igreja batista, que ele recebeu essa pesquisa, que era o seguinte: a nossa pesquisa mostrou que a maior parte da influência sobre as pessoas são os filmes e as mídias. Ou seja, a pesquisa, né, norte-americana dizia: Hollywood influencia mais a sociedade do que a igreja. Hoje, né, a gente vê, né, agora saindo o filho do super-homem é bissexual, né? Você vê tantas coisas influenciando a nossa sociedade, como os filmes da Marvel, como diversos outros filmes. Hollywood sabe disso há anos. Se a gente estudar um pouquinho da história, a Grande Depressão, os super-heróis surgiram nesse momento. Épocas de guerra se utilizaram o cinema, Hitler usou o cinema. Então, o cinema tem um poder de influenciar a sociedade de uma maneira incrível. Outra história que me impactou muito nesse livro, que ele conta, que é o título do livro também,
que é uma história de dois fazendeiros que precisavam desesperadamente da chuva. Os dois oravam por chuva, mas somente um saiu e preparou seus campos para recebê-la. Qual dos dois você acha que confiou mais em Deus? Bem, o que preparou os campos para a chegada da chuva. Qual dos dois você é? Deus enviará a chuva quando ele estiver pronto. Você precisa preparar os campos para quando a chuva vier. E isso me impactou muito, muito mesmo, para iniciar o meu projeto, que é a For You Filmes. E eu coloquei essa foto aqui porque eu estava na O2, trabalhando numa publicidade, não essa especificamente, mas era de um papel higiênico, mas é dessa marca mesmo, que é aquela que o mordomo, né? Paulo Oliveira falou aqui de mordomo, o mordomo chega com papel higiênico, e Deus falou comigo assim, o que você está fazendo aí? Eu não te criei para isso. Eu não te criei para fazer close de papel higiênico. E eu estava na maior produtora da América Latina, saí da produtora e criei a For You Filmes. Uma produtora, né, você pode ler talvez For You para você, espectador, mas o For You, os filmes que a gente faz é para ele. E eu e mais 2 amigos fundamos a For You Filmes. E nosso primeiro projeto foi falado aqui de simples começos. Nosso primeiro projeto foi o Não Me Deixe Te Deixar. E nós estamos ali com uma cadeira de rodas para fazer o nosso trilho. Nós não tínhamos a melhor câmera, nós não tínhamos o melhor equipamento, não tínhamos investidores. Né, foi falado aqui, a gente foi lá, correu atrás, juntei pessoas com o mesmo sonho e fizemos o nosso primeiro projeto há 12 anos atrás. E a gente colocou no YouTube, estava no início do YouTube, ainda não conseguia colocar vídeo em Full HD no YouTube, estava no início. E a gente recebeu vários feedbacks de testemunhos, que foi muito bacana. O nosso segundo projeto foi o Dom Gratuito, e foi um projeto com uma estrutura um pouco maior. E esse teve uma coisa muito bacana que deu abertura para diversos festivais de cinema, festivais seculares, nacionais e internacionais. Então, destacando aqui, a gente foi selecionado para o Festival de Cinema de Huelva, na Espanha. E existe um programa no Ministério da Cultura para apoiar diretores que foram selecionados em festivais internacionais. Então, o Ministério da Cultura pagou minha passagem, hospedagem, alimentação, para eu fazer missões na Espanha. E eu consegui, né, com o meu portunhol lá, conversando com eles, apresentar o filme, falar um pouco do que eu acredito, com uma sessão lotada, e foi uma experiência muito bacana. Outro momento também na For You, que a gente começou a ficar referência, né? Não tinha muita gente produzindo cinema naquela época. É muito comum ter ministério de música, ministério de teatro na igreja, mas a gente não era só um CNPJ, uma produtora, a gente é um ministério de cinema. E a gente começou a ser convidados naturalmente para dar palestras em eventos, palestra em igrejas, né? E a gente foi em diversos lugares, citando algumas aqui, né? Como a Jocum, diversas oficinas na Jocum, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, do Paulo Maitá, que acabou de falar aqui. Nós ajudamos a fundar, inclusive a parceira do evento, a IPPTV, né, nós demos uma consultoria lá. Primeira Igreja Batista Curitiba. Teve uma coisa muito interessante da Igreja Nazareno, da América do Sul, que nós fomos convidados para a Argentina, e a gente ministrou oficina para líderes de comunicação da Igreja Nazareno de cada país da América Latina. E aí eu tive um aluno da Colômbia, do Chile, do Brasil, da Venezuela. Tive uma aluna da Venezuela. E todos, depois do treinamento, foram para o seu país replicar esse conhecimento para levar para a sua região.
E nisso surgiu o projeto Metanoia, que é o nosso principal case. Metanoia, ele foi o primeiro longa-metragem de uma produtora cristã brasileira a ir para as salas de cinema. Antes a gente tinha muitos filmes de fora, né, como dos Irmãos Kendrick, Deus Não Está Morto, mas a gente não tinha uma história contada, né, nossa, né, no sentido de feita por brasileiros. E nós, junto com a CNC, que é uma companhia de teatro, coproduzimos esse projeto. E antes do lançamento nos cinemas, o nosso filme entrou em vários festivais, né, nós tivemos 12 indicações no Festival Internacional de Cinema Cristão e ganhamos 8 prêmios com esse filme. E também a gente precisava de uma distribuidora, né? Assim como tem na música uma gravadora, a gente não consegue bater na sala do Cinemark, do UCI e falar assim, por favor, Deus me deu essa história aqui, deixa eu exibir no seu cinema. A gente precisa de uma distribuidora. E aí a gente conseguiu, eu fiz um pitch com várias distribuidoras, a Fox, Warner, né? Tinha 13 donos de distribuidoras internacionais no pitch, e a gente fechou com a Europa Filmes, que foi um direcionamento de Deus também, e que é a distribuidora do Tropa de Elite, Central do Brasil, e a gente, distribuidora secular, né? A gente fechou a distribuição e foi exibido em todos os estados do Brasil. E as sessões lotadas, graças a Deus, a gente começou a receber fotos de pessoas que faziam caravana para assistir o filme. Isso não é comum, né? Você não faz uma caravana, vamos assistir o novo filme da Marvel, né? Tipo, você vai com 2 ou 3 amigos. Mas as pessoas estavam indo de ônibus, as pessoas estavam indo com um pequeno grupo, estavam indo com várias pessoas. Tem várias fotos nas nossas redes sociais lá, das pessoas tirando foto e mandando para a gente. E a gente teve uma segunda maior média de público de todos os filmes que estavam exibindo naquela semana. Não só de filmes cristãos. Naquela semana estava exibindo Mad Max, filmes da Disney, estava passando um filme hollywoodiano, comédia brasileira, e o nosso foi a segunda maior média de público do cinema, de tudo que estava passando. Tá? E isso foi muito bacana. E a distribuidora e outras pessoas viram assim, caramba, porque eu ouvi já que evangélico não vai ao cinema. E eles viram assim, caramba, eles vão ao cinema mesmo? Então eles ficaram assim, surpresos com isso, né? E eles viram também que é um mercado muito segmentado. Pode ter um filme da Marvel lá que não vai competir, as pessoas vão assistir aquele filme específico, né? Então foi muito bacana por causa disso. E depois o filme também entrou em outras plataformas, né? Entrou no iTunes, a gente legendou em inglês e espanhol, e o filme está no iTunes em 120 países. O Metanoia também está no NetNow. A gente também passou no Canal Brasil, do Grupo Globo, no Prime Box Brasil. Então, o Metanoia foi um grande case assim, de cinema brasileiro cristão. E teve grandes atores, como Caio Blas, Solange Couto, né? E esse foi um case muito interessante. E falando um pouquinho mais da For You, a gente também faz videoclipes, já fizemos mais de 50 videoclipes, né, de pessoas do segmento da música gospel, que é o segundo maior mercado de música, né, do Brasil, só perde para o sertanejo. E o Brasil também, em relação ao cinema, é o segundo maior mercado do mundo, né, só perde para os Estados Unidos, em relação ao público de cinema, no geral, de cinema cristão. E também fazemos documentários. Aqui a gente fazendo um documentário com a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E a gente contabilizou todas as nossas visualizações presenciais e online, e hoje a gente tem mais de 70 milhões de espectadores alcançados nesses 12 anos. E assim, isso me emociona muito, porque uma vez eu conversando com um pastor, ele falou assim, é como vocês tivessem alcançado, através dessa ferramenta, um país inteiro. Você pega a Inglaterra, por exemplo, e França não tem 70 milhões de habitantes. E isso a gente alcançou com pouquíssimo recurso. Pouquíssimo recurso. Então, é possível a gente fazer missões sem sair de casa, né? Quando a gente vê lá os dados do YouTube, vê pessoa do Japão assistindo o meu filme, pessoa, né, da Europa,
Então, vários lugares do mundo, pessoas assistindo os projetos. E quando a gente lança um projeto, é muito louco. Eu costumo falar que eu estou dormindo e pessoas estão assistindo meu filme. Eu estou evangelizando dormindo. Eu estou almoçando, fazendo network, tem gente assistindo o filme. E a gente recebe muitos testemunhos. A gente já recebeu testemunho de pastor que desistiu do suicídio porque assistiu o filme nosso. Pastor. A gente já recebeu milhares de testemunhos de pessoas que se reconciliaram com Deus por causa dos nossos projetos. Isso é o que a gente consegue contabilizar. Eu não tenho dimensão desses 70 milhões do que uma pessoa iniciou um projeto social, ou se tornou missionário, ou se tornou líder de jovens, e indiretamente impactou milhões de outras pessoas. Milhões de pessoas com os seus projetos também. Como que você pode se engajar com a gente? A gente criou, junto com a Troia também, né, uma comunidade que se chama Comunica Missão, que é uma comunidade de artistas, comunicadores, né, que querem utilizar do seu dom para levar a mensagem. Então, a gente criou uma comunidade que é muito bacana, que a gente está juntando todo mundo. Muitos, às vezes, estão soltos para ter uma certa referência de ser discipulado também. Então, a gente criou um grupo para unir essas pessoas de comunicação e artistas. Então, é muito interessante você acompanhar. A gente faz lives, e não só de cinema, tá, gente? Fotógrafo, artista plástico, atores, pessoal de rede social. Então, a gente uniu escritores, a gente uniu essas pessoas, e é um projeto nosso também, que é muito bacana vocês acompanharem também. Outro projeto, que é o próximo longa-metragem, que é o Rota do Cal, é um nome provisório ainda, que a gente vai falar junto com a Troia. É um longa-metragem que a gente quer tratar o assunto sobre prostituição infantil, né, que é um assunto que super deve ser falado, né, e denunciado. Então, é o nosso projeto. Então, você que é empresário, você pode nos abençoar com esse projeto, com verba direta ou com imposto de renda, por exemplo. Existe lei de incentivo para isso. Então, a gente pode fazer missões com uma verba que seria dada para o imposto de renda. É possível. E a sua marca vai no pôster, no início do filme, no trailer, a sua marca vai ser estampada em milhões e milhões de visualizações durante o lançamento desse filme, nas TVs, nas plataformas. Então, é possível, né? É uma grande dificuldade fazer cinema hoje no Brasil, e principalmente no Brasil, sendo cristão, são verbas, né? Eu tenho um catálogo aqui, se eu abrir minha mochila ali para mostrar para algum empresário, eu tenho mais de 15 filmes que a gente pode fazer. Mas sempre bate na parte dos recursos. Então, esse é um projeto inicial que a Troia e a Foil Filmes está desenvolvendo, que a gente sonha em fazer, se Deus quiser, muitos filmes documentários, seriados, né? Por que não mais de um por ano, para a gente produzir conteúdos de excelência, para que os espectadores tenham conteúdo de qualidade e vidas possam ser transformadas. Outro projeto também, a Foil Films Academy já está aí há bastante tempo, a gente fazendo treinamentos, mas a gente gravou também um infoproduto, né, de escolas e cursos, por exemplo, de roteiro, de cinema, que pessoas de diversos lugares do Brasil, a gente não lançou ainda, mas a gente já tem filmado, né, para a gente dar treinamentos. Então, é algo que a gente pode também engajar dessa maneira. E, para finalizar, eu queria ler uma passagem bíblica com vocês. Jesus, ele falava em parábolas, né? E parábolas são histórias. E eu vou ler da versão da Bíblia, a Mensagem, né, um pouquinho mais atualizada, desculpa os tradicionais, mas que perguntaram a Jesus: Jesus, por que você fala em parábolas, né? Por que você conta histórias? Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houve receptividade no coração, logo
desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem, nas condições em que se encontram. Eles ficarão ouvindo até o juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus. Olhos que veem, ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram a chance. Eu queria agradecer, pela essa oportunidade. Meus contatos estão aí também. E é por isso que eu produzo filmes que transformam vidas e é por isso que eu conto histórias. Obrigado, gente.